Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para a nossa aula de matemática, de adequação pedagógica do 7º ano. Então, eu sou a professora Silvia, né? E alguns lembretes aí. Não esqueçam de lavar as mãos, passar o álcool, né? A professora vai passar aqui também. Então, vamos lá. Vamos se organizar para a nossa aula de hoje. Então, lá na nossa aula de hoje vai ter o Paulo, né? Acompanhe lá com a professora Letícia, o Júlio e a Laura. Vamos ver qual é a nossa rotina da aula de hoje? O que será que nós temos para a aula de hoje? Então, nós vamos ter lá a separação dos materiais, né? A separação lá do registro, né? Fazer o registro, separação não, registrar, né? Do caderninho de vocês. Vamos ter o relembrando da nossa aula passada. E vamos ter a roleta da matemática. O que será que vai ter nessa roleta da matemática? Estão curiosos? Eu também estou. Então vamos lá? Então vamos ver quais são os materiais para a aula de hoje. Então nós vamos precisar do caderno ou uma folha para fazer o registro. Vamos precisar do lápis, né? Quem quiser pode usar caneta também. A borracha, o apontador. E palitos, né? Pode ser palitos, tampinha, o que vocês tiverem de contagem aí na casa de vocês é bom deixar aí do ladinho. Então, vocês vão separar esses materiais, né, para nossa aula e vão fazer o registro. Lembra lá do nosso combinado? Sempre que aparece o caderno, o lápis, a borracha, é a hora do nosso registro. Então, vocês vão colocar lá o dia de hoje, né, o mês, o ano e pular uma linha, né, e escrever matemática. A professora vai dar um tempinho para vocês fazerem esse registro e separar todos os materiais, deixar tudo organizado e eu já volto.
fizeram o registro? Separaram os materiais? Então lá, para colocar a data, o dia, o mês, o ano, né? E pular uma linha, duas, como vocês preferirem aí para organizar o caderninho de vocês e escrever matemática. Quem não conseguiu fazer, não tem problema. Termina e depois retoma, tá? Então vamos lá. Então vamos lá, já temos ali uma colega que já quer perguntar, o que será que ela quer saber? Vamos relembrar a aula anterior? Vamos sim, vamos relembrar a aula anterior. Vamos lá então? O que nós vimos o tema da aula anterior? Era razão e proporção, que vocês estão vendo durante a semana aí na aula de vocês, né? Na aula Paraná. Então, razão e proporção. Nós trabalhamos bastante na última aula a razão, né? Vocês lembram lá o que era a razão? A professora trouxe lá para vocês, né? O suco, a água, que nós fizemos lá a mistura, para ver o que ficava bom, o que não ficava, que eu falei que a gente sempre está fazendo, né? Essa comparação de quantidades. A gente pega um pouco d'água, um pouco de pó de suco e mistura e vai vendo como fica bom. Se fica bom, se fica forte, fraco, como que fica, certo? Quando nós fazemos isso, né, nós vimos que quando a gente seguiu a receita, o modo de preparar, o nosso suco ficou mais gostoso, né? Então, que isso é uma razão. Então, a razão é quando eu faço comparações de quantidades. Então, foi isso que nós vimos lá na aula passada, como a professora já disse, né? Nós vimos lá para fazer o achocolatado, o suco, né? E outras coisas. Nós vimos também na aula passada a forma de representar a razão, que é em forma de fração, né? Que nós tínhamos lá 1 copo de água para 2 colheres de suco, né? Ou pode ser divisão ou decimal. Agora, na aula de hoje, nós vamos ver o que é proporção, certo? Vocês já repararam no dia a dia de vocês, ou lá da mãe de vocês, quando ela está cozinhando, o que ela está fazendo? O que ela faz? Ela vai lá preparar, né, um arroz, um feijão, né, e aí ela vai colocando os ingredientes. Aí ela prova para ver se tá doce, se tá salgado, né, se precisa de mais sal, de menos sal. Então ela vai fazendo isso no seu dia a dia. Né? Isso é razão, proporção, mas nós não ficamos fazendo essa conta toda hora, né? Ela faz no automático ali dela, certo? Então, olhem só. Vocês lembram que na aula passada, então para vocês entenderem um pouquinho melhor, vocês lembram que na aula passada nós vimos que para fazer um suco, para ele ficar bem gostoso, tinha que ter 1 copo de água, né? Que nós representamos lá com o número 1, e também 2 colheres de suco, né? Vocês lembram que a professora trouxe, né? Que a gente tinha lá o modo de fazer, que era 1 copo de água e 2 colheres de suco em pó, para o nosso suco ficar gostoso. Esse nós fizemos na aula passada, daí nós descobrimos que isso era uma razão, certo? Então vamos lá? Nós vamos dobrar a nossa receita. Então nós temos a razão, né, da primeira receita, que era 1 copo de água e 2 colheres de suco em pó. Para dobrar essa receita, nós precisamos fazer o seguinte. Então, vamos lá. 1 sobre 2. Então, lá, o 1 representa 1 copo, tá? E o 2 representa as 2 colheres. Então, primeiro, nós vamos dobrar o copo, tá? Então, nós temos 1, então nós vamos fazer 1 vezes o 2. Então, nós temos lá o 1, certo? E vamos precisar de mais 1, né? Porque nós vamos fazer vezes 2. Vamos dobrar a nossa receita, certo? Então, se nós temos 1 copo e vamos colocar mais 1, nós vamos ter quantos? Então, contem lá com a professora. 1, 2. Então, nós temos 2 copos. Agora, nós vamos dobrar as colheres. Então, para a primeira receita, nós usamos 2 colheres, né? Então, agora, nós vamos usar quantas? Então, lá, nós usamos 2. Para a primeira receita, 1, 2. Agora, nós vamos precisar de mais 2. Então, 1, 2. Juntando aqui, quanto que vai dar? Quanto que vai dar? Contem aqui com a professora. 1, 2, 3, 4. Então, vai precisar de 4 colheres. Por que nós fizemos isso, hein? Então, observe lá com a professora. Então, lá. 1 sobre 2, né, que em razão nós lemos 1 está para 2. O sinal de igual nós lemos assim como 2 está para 4. Então, é assim que nós vamos ler a razão e proporção,
tá? Então, a razão 1 está para 2, assim como 2 está para 4. Então, o que nós temos ali? Nós temos agora duas razões. Antes a gente tinha uma, de uma receita, que era 1 sobre 2, né? E agora nós temos o 2 sobre 4. Então, o que nós temos agora? Uma proporção, né? Nós temos duas razões. Então, vamos lá. Continuando. O Paulo, ele não entendeu ainda o que é uma proporção. Vamos fazer aqui? Então, acompanhe aqui com a professora. Vou tirar aqui um pouquinho, tá? Então, olhem lá, Paulo. Para fazer uma receita, a primeira receita, a professora precisava, Paulo e os amigos aí de casa, de 1 copo de água. Precisava para fazer a primeira lá. E para ele ficar gostoso, eu ainda tenho que usar 2 colheres de suco em pó. Aonde que eu tenho essa informação? Aqui no modo de fazer. 1 copo de água e 2 colheres de suco em pó, né? Só que eu quero dobrar a minha receita. Para dobrar a minha receita, o que eu vou fazer? Eu vou ter que colocar mais 1 copo de água, tá? E mais 2 colheres de suco em pó. Então, agora eu tenho, ó, 2 copos de água e 4 colheres de suco, certo? Então, agora nós conseguimos representar a proporção. Entendido? Então, vamos lá, continuando. Então, uma proporção, então acompanhem lá com a professora. A proporção é uma igualdade de 2 razões, que foi o que nós fizemos, né? Nós tínhamos a primeira razão, né? Que era a primeira receita, um copo de água e 2 colheres de suco. E depois nós dobramos a receita. Ficou 2 copos de água e 4 colheres de suco. Entendido? Então, vamos lá. Vamos fazer o nosso registro? Agora chegou a hora do nosso registro lá. Apareceu o caderno, né? O lápis, a borracha. Então, vamos lá. Exemplo de proporção. Então, vamos lá. 1 sobre 2, que representa um copo de água, e o 2 colheres de suco. Igual a 2 copos de água e 4 colheres de suco, tá? Essa é uma maneira que nós podemos representar. Nós também podemos fazer em forma de desenho, que é, né, a primeira bolinha azul representa o copo de água e embaixo ali nós temos 2 colheres de suco, que é igual a 2 copos de água e 4 colheres de suco, para o meu suco continuar ficando gostoso, né? Então, o que a professora vai fazer agora? Vai deixar os 2 registros aí para vocês, tá? E aí vocês escolhem qual vocês querem fazer, né? Ou fazem lá as frações, né? As proporções, ou o desenho, ou os 2. Vê o que fica mais fácil para vocês. A professora vai dar um tempinho e já volta.
Fizeram o registro? Que bom. Então, vamos lá, dando continuidade à nossa aula. Então, nós temos uma colega ali que está com dúvida. Como faço para saber se está certo? Então, vamos lá, vamos ver como que a gente faz para saber se está certo a nossa razão, se é uma proporção mesmo. Então, lá, nós temos a primeira razão, que é um copo de suco para 2 colheres, um copo de água para 2 colheres de suco, igual a 2/4, que é 2 copos de água e 4 colheres de suco. Então, para resolver, nós vamos multiplicar, né? Nós temos ali frações equivalentes, né? Então, nós vamos lá resolver. Então, vamos lá. O 1, ele vai multiplicar com o 4. Então, nós vamos fazer lá 1 vezes o 4, que é igual a quanto? Pensem lá com a professora. Quanto que é 1 vezes 4? Então, vamos lá, é 4. E nós temos lá 2 vezes o 2. Então, lá, 2 vezes o 2. A professora está multiplicando em cruz ali. É conhecido como multiplicação em cruz, tá? 2 vezes o 2 é 4, né? Então, olhem lá, o 4 do primeiro lá é igual ao 4 do segundo? O 4 do verde é igual ao 4 do azul? O que vocês me dizem? Olhem lá, observem bem. Então lá, 4 é igual a 4? Sim, né? Se 4 é igual a 4, se esse resultado deu igual, então nós temos uma proporção. Porque para ser uma proporção, nós temos, temos igualdade de razões, certo? Então, se as razões deu o resultado igual da proporção, é uma proporção. Então, está certo o nosso resultado. 4 igual a 4, então está certo o que nós fizemos. O nosso dobro deu certo o nosso suco. Ele vai continuar gostoso o nosso suco. Então, como a professora falou, só reforçando ali, né? Quando os resultados são iguais, temos uma proporção. Então, vamos lá? Então, olhem só. Mas para a gente multiplicar em cruz, tem uma regrinha. Nós temos que multiplicar os extremos lá, né? Que a professora colocou em azul, que no caso é o 1 vezes o 4, tá? E temos também a multiplicação dos meios, que nesse caso é o 2 vezes o 2, que são os meios. Então, eu não posso simplesmente multiplicar. Eu tenho que multiplicar extremo com extremo, que a professora colocou de azul ali, né? E meio com meio. O extremo é 1 vezes o 4, que a gente viu que deu 4, que está em azul. E o verde é os meios, que é o 2 vezes o 2, que também deu 4. Então, como o resultado é igual, é uma proporção. Então, vamos lá. Agora, nós vamos entrar na roleta da matemática. A roleta da matemática serve para reforçar o que nós vimos durante a aula. Então, vamos lá? Preparados? Então, lá, nossa roleta vai dar uma giradinha ali, né? Então, vamos ver que cor que vai sair. Qual será? Amarelo. Então, saiu o amarelo. Vamos ver o que tem lá para fazer no amarelo? Então, o amarelo diz assim, ó. A razão é quando comparamos quantidades? Sim ou não? Né? É verdade ou é falsa? Lembra que a professora falou para vocês, né? Que nós sempre estamos comparando quantidade no nosso dia a dia, quando nós vamos fazer o nosso achocolatado, quando nós vamos fazer o nosso suco, né? A gente fica lá, será que eu coloco uma colher, coloco 2 de achocolatado ou de suco? Quanto de água, quanto de leite, né? Então isso é uma razão, as comparações que nós fazemos no dia a dia. Então é verdade ou falso que a razão é quando comparamos quantidades? A professora vai dar um tempinho para vocês pensarem e eu já volto. Então lá, a resposta é
Isso mesmo, verdadeira, né? Então, a razão é quando comparamos quantidades. Então, vamos para o próximo? Qual cor será que irá sair? Girou. Vermelho. Então, agora a próxima cor é o vermelho. Vamos ver o que tem lá para fazer no vermelho? Como dobrar a receita do suco? Então, vamos lá? Então, primeiro nós vamos ter um copo. Acompanhe aqui com a professora. Um copo. Agora, nós vamos ter mais uma colher. Então, cadê a colher? Vamos colocar ali, ó. Vamos representar. Um copo, uma colher. O que mais vamos precisar para fazer a nossa primeira medida? Outra colher. Então, um copo e 2 colheres. Né? Então, agora, para dobrar, nós vamos precisar de mais um. Então, vamos lá. Mais um desse. Então, o que nós precisamos primeiro lá? Um copo de água. Então, está aqui o nosso copo de água. E vamos precisar também de mais uma colher. Então, vamos colocar lá. Mais uma. O que será que está faltando para dobrar? Já temos um copo com 2 colheres e mais um copo com 1 colher. Isso mesmo, falta mais 1 colher. Né? Então, olhem lá. A colher lá. Então, nós temos lá um copo, 2 colheres, mais um copo e 2 colheres. Para dobrar, o que eu tenho que fazer? Nós vamos juntar, vamos somar, né? Então, a professora vai dar um tempinho lá para vocês pensarem, né? Qual é o resultado e eu já volto. Vamos lá? Fizeram aí na casa de vocês? Então vamos fazer juntos? O professor vai tirar o sinalzinho aqui para a gente poder juntar. Nós temos que juntar para dobrar, né? Então vamos lá. Então aqui nós temos um copo e 2 colheres. Vamos colocar mais um copo e mais 2 colheres. Quanto que vai dar? Contem lá com a professora. 1, 2. Então deu 2 copos de água. E quantas colheres? 1, 2, 3, 4. 4 colheres de suco em pó. Então, vamos lá? Acompanhem lá com a professora. Então, coloquem lá 2 copos, né? Vamos colocar lá e embaixo quantas colheres que nós vamos precisar? 1, 2, 3, 4. Então, nós usamos 2 para ficar o dobro. São 2 copos de água e 4 colheres de suco em pó, certo? Para nossa receita ficar bem gostoso, né? Nosso suco. Então, vamos lá, dando continuidade. Qual será o próximo? Agora é o roxo. O que será que o roxo está pedindo para a gente fazer? Vamos ver lá? Olhe lá o roxo. Então, o roxo. Indique de azul os extremos da proporção. Extremos. Lembra que a professora já mostrou lá para vocês que para multiplicar em cruz nós precisamos saber quais são os meios, quais são os extremos? Pensem lá. A professora deixou uma dica ali, observem bem. Será que é o 2 com o 2, né? O 2 multiplicando o 2 ali ou 1 multiplicando o 4? Pensem lá, a professora vai dar um tempinho para vocês e eu já volto.
E aí, descobriram quais são os extremos? Pensem lá. Será que é o 2 vezes o 2 ou 1 vezes o 4? Nós temos que marcar de azul ali, pintar, né? Em X ali, ou uma cruz, né? Então vamos lá. O 1 com o 4, né? São nossos extremos da nossa proporção. Porque nós temos duas razões, duas igualdades ali de razões, né? Então, o extremo é 1 vezes o 4. Então, vamos girar nossa roleta da matemática, ver qual que é a próxima cor? Então, vamos lá. Próxima, qual será? Azul. O que será que o azul vai pedir para nós fazermos? Vamos ver lá? Então, vamos lá. Azul. O que o azul diz? Acompanhe aqui, professor. Verifique se os pares de razões formam uma proporção. Vocês lembram o que nós temos que fazer para saber se é uma proporção? Né? Nós temos que multiplicar os meios e os extremos, né? Então, lá. Vamos lá? Então, vamos começar lá. Vamos multiplicar o 1 com o 4. A professora vai ajudar um pouquinho vocês ali e depois vocês terminam. Então, vamos fazer lá. O 1 vezes o 4. Quanto será que vai dar? E também vocês vão multiplicar o 2 vezes o 2. A professora começou, mas vocês que vão pensar aí um pouquinho, tá? Então, a professora vai dar um tempinho para vocês fazerem e eu já volto. Então lá, 1 vezes o 4, né? Quanto que é 1 vezes o 4? É 4. E temos agora o próximo, qual vai ser? Nós vamos multiplicar o 2 vezes o 2, que é quanto? 2 vezes o 2 é igual a 4. 4, né? Então, será que o 4 do verde é igual ao 4 do azul? Sim, né? Então, quando isso acontece, né? 4 é igual a 4? Então, olhem lá. 4, nós temos lá o resultado. 4 igual
Então, olhem lá. Será que é verdadeiro ou falso? A professora vai dar um tempinho para vocês pensar e eu já volto. E lá, 4 é igual a 4? Sim, né? Para ser uma proporção, as razões têm que ser iguais. Então, o resultado, né, deu igual. 4 é igual a 4. Então, ela é verdadeira. Muito bem, parabéns. Então, vamos lá. Vamos continuar? A professora vai tirar aqui um pouquinho para vocês e nós vamos colocar lá a roleta da matemática para girar. Então, ela vai girar lá novamente. Qual cor será que vai sair? Verde. O que será que tem lá no verde para a gente fazer? Vamos ver? Acompanhe lá com a professora. O que será que tem no verde? O verde diz assim: proporção é uma igualdade de duas razões? Tem que ser igual? Pensem lá. Verdadeiro ou falso? A professora vai dar um tempinho para vocês pensar e eu já volto.
olhem lá. Proporção é uma igualdade de duas razões. Vocês viram que nós voltamos, né? Nós fizemos lá no slide anterior para poder saber se era uma proporção. Nós resolvemos lá, né? Multiplicamos em cruz, né? E aí nós vimos que o 4 era igual ao 4. Então, é uma proporção. Então, proporção é uma igualdade de duas razões. Então, a resposta é verdade, né? Então, nós vamos colocar lá como verdade. Então, vamos lá? Agora chegou a hora do nosso registro, certo? Vamos fazer o nosso registro lá? Então, o que nós vamos registrar agora? A propriedade da proporção. Lembra que a professora falou que nós podemos multiplicar os meios com os extremos, né? Para poder achar esse resultado? E se o resultado for igual, é uma proporção. Então, a professora vai dar um tempinho aí para vocês fazerem esse registro e eu já volto.
E aí, fizeram registro? Registraram lá quais são os meios, os extremos, né? Quem não terminou, não tem problema. Qualquer coisa termina depois. Então agora chegou a hora de nós vermos a nossa rotina. Será que nós cumprimos tudo da nossa rotina na aula de hoje? Então vamos lá. Qual que é o primeiro lá? Materiais. Nós separamos materiais? Separamos os cadernos, lápis, borracha, caneta, apontador, né? Fizemos isso? Sim, né? Estamos de parabéns. Nós separamos lá, fizemos o registro? Fizemos, né? O que nós fizemos no registro? Colocamos o dia, o mês, o ano e escrevemos a disciplina da aula de hoje, que é matemática, né? Então vamos lá. Então estamos de parabéns, também fizemos esse. Próximo, nós relembramos a aula passada, o que é uma razão, né? A razão é quando eu faço comparações de quantidades no nosso dia a dia, né? Então nós vimos lá. E vimos também na aula de hoje, né, a proporção. Quando nós aumentamos, né, essa razão, né, aumentamos essa quantidade lá, certo? E também nós tivemos a roleta da matemática. A roleta da matemática, ela girou e cada hora apareceu uma cor diferente, azul, amarelo, verde, e cada cor tinha uma atividade para nós fazermos. Nós fizemos essa roleta? Fizemos todas as atividades? Sim, né? Nós estamos de parabéns. Então, olhem só, a professora vai deixar aqui um abraço para vocês, um tchau, até a próxima aula, né? Fiquem bem, se cuidem, evite de sair de casa. Se sair, não esqueçam de usar a máscara, né? Lavar bem as mãos e passar o álcool gel. Até a próxima aula.